Pai do céu, queridos. Domingo passado a gente teve um lançamento de um dos pastores que nós temos na Seara e foi uma bênção. Uma bênção mesmo. Glória a Deus por isso. E hoje nós temos a segunda parte. Pastor Gilson PG. Por favor, pastor. Ele até parece um pouquinho comigo, não parece? Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Que a paz esteja com todos. Eu falei para ele aqui fora do microfone, é o Cristo que vive em mim, é o mesmo Cristo que vive nele. Então, portanto, todos somos parecidos, né? Glória a Deus. Mas eu quero louvar o Senhor pela oportunidade que eu tenho de estar compartilhando esse espaço. Estamos aqui há praticamente 2 meses congregando, participando dos cultos, de algumas reuniões em casa. E eu com a minha família, a minha esposa Márcia está ali, aquela moça bonita, que ora muito. A resposta de oração está aqui, então, uma mulher fervorosa. Meus filhos queridos também estão aqui. O João Pedro hoje está no violão, a Maria Eduarda também já está lá atuando na projeção. Enfim, a gente louva a Deus por essa casa que nos recebeu de forma tão carinhosa. Glória a Deus. Desde o primeiro dia que aqui chegamos, a primeira celebração da manhã, a gente foi com muito carinho, a gente foi recebido e isso marcou o nosso coração. E cada culto que a gente tem participado aqui, a gente sente Deus movendo neste lugar. Fomos abençoados em todas as reuniões. Fomos ministrados pela pastora Silvia várias vezes, mulher de Deus. Pastor Davi esteve conosco. Semana passada eu devia pregar antes do Fernando, porque a expectativa era menor. Aí depois que ele pregou, complicou a minha vida. Foi uma semana de jejum. Brincadeira, mas o Fernando foi uma bênção semana passada. A gente comentou, né, o pastor Fernando e eu. Parecia uma metralhadora de versículos bíblicos. E isso alimenta a gente. É a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. E o privilégio de eu pregar nesse dia, porque justamente maio é o mês das famílias, né? Mês de família, e a pastora Silvia abriu esse espaço, a qual eu sou grato. E a família que é uma instituição criada por Deus. Já na criação, no jardim, estava ali desenhada a família, e a família, ela é um projeto de Deus. Então, quando uma igreja separa um espaço para estar abordando esse tipo de tema, isso é muito importante. A família é o instrumento, é o ambiente que Deus desenvolveu, que Deus criou, que Deus planejou para que o ser humano fosse melhor. A família é o ambiente onde nós somos protegidos, onde nós somos alimentados, cuidados, ensinados, equipados, educados, repreendidos. A família é um ambiente adequado para a maturidade, para tudo aquilo que nós precisamos, tanto das coisas agradáveis, chamego, a brincadeira, a intimidade, mas também daquilo que às vezes nós não gostamos. A família também é lugar de repreensão, é lugar de disciplina, é lugar onde o nosso caráter é formado, é lugar onde nossos valores são estabelecidos. Por isso a família, ela é um projeto de Deus. Família é essa base para todo o tecido social, e ela está impressa no espírito humano, porque mesmo onde a palavra de Deus não é conhecida, mesmo onde a civilização não chegou, ali tem a família, pai, a mãe. Está certo que algumas culturas não respeitam os valores bíblicos e se organizam de acordo com a forma delas mesmas, mas está lá a família, porque é uma necessidade do ser humano. Nós somos seres gregários, precisamos pertencer, precisamos ter comunhão, é uma necessidade. A própria Trindade é uma figura de uma família. Por isso a família é uma instituição tão combatida. Foi falado aqui nas ofertas hoje
ele antecipou minha pregação. Só podia dar um amém ali, já estava bom. Mas falando dessa família que já foi destruída ali, a primeira família, o irmão matando o seu irmão. A família tem sido alvo de destruição. Por quê? Porque a família é o grande instrumento de Deus para a preservação da vida, dos valores, da moral. Família destruída significa uma sociedade destruída. Por isso, de maneira tão violenta, a família é combatida. E é difícil você ver uma outra instituição que defenda a família que não seja a igreja. Dificilmente você vai ver um programa de televisão secular, um livro, algum veículo de comunicação que não tenha Cristo como referência defendendo a família. Pelo contrário, a família é vítima de ataque constante, porque destruindo a família, ele também compromete a ação da igreja, porque a igreja é composta por famílias fragilizadas, igreja fragilizada, família fragilizada, vidas fragilizadas, igreja fragilizada, ela é um sal que não salga, ela perde a sua potência, ela perde a sua capacidade de influência. Por isso a família é atacada de todas as formas possíveis e imagináveis, e às vezes nós nem percebemos como essa instituição tão importante, que nasceu no coração de Deus, e que é uma necessidade de cada ser humano, a gente não percebe como ela está sendo alvo de ataques. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no último livro do Antigo Testamento, o profeta Malaquias. Não vamos falar de dízimos, fomos bem instruídos há pouco, né? Capítulo 4, vou usar um texto que o pastor Davi, que trouxe aqui aquele seminário de intercessão, de libertação, ele deu esse texto, Malaquias no capítulo 4, no versículo meia dúzia, no versículo 6. Quem achou diz um amém. Amém. E beleza, igreja boa de Bíblia, acha rapidinho. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Amém. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe? A Bíblia diz que para evitar que a terra seja amaldiçoada, é imperativo que corações sejam convertidos. Evidentemente que o Pai maior é Deus. Se tivermos o nosso coração convertido ao nosso Pai Celestial, tudo vai ser diferente. Mas ele diz que a terra, para se reverter a maldição da terra, ou para se preservar que a terra seja amaldiçoada, é imprescindível que o coração do pai se converta ao coração dos seus filhos, o coração dos filhos se converta ao coração dos seus pais, o coração do marido se converta ao coração da esposa, o coração da esposa se converta ao coração do marido, o coração dos irmãos se converta ao coração dos irmãos. Essa conversão de corações, esse ambiente gerado por essa conversão, é um elemento não apenas curativo, mas que ele estrutura a nossa vivência de maneira que algumas maldições não nos alcancem, não se estabeleçam. E quando eu falo dessas maldições, não falo de quebra de maldição espiritual, eu falo de maldições vivenciais. A maldição espiritual você ora e quebra, e mais, Jesus já se fez maldito por nós, mas existem desdobramentos dessas maldições que influenciam o nosso comportamento, a nossa maneira de ser. Nosso irmão hoje mesmo falou aqui, você pode ser dirigido por culpa, por rancor. As consequências do pecado podem assolar nossa alma e influenciar os nossos sentimentos,
de tal maneira que isso comprometa a qualidade da nossa vida e dos nossos relacionamentos. E a maneira de nos livrarmos dessas maldições ou das consequências dessa maldição do pecado é a nossa conversão ao nosso próximo. Dentro da família é essa conversão de uns aos outros. E eu queria mostrar para você, separei alguns slides ali, eu queria pedir uma gentileza. Passa de trás para frente, primeiro o 3, depois o 2, depois o 1. Pode ser? Não. Vou complicar a sua vida. Eu sou ruim nesse negócio. Esse é o primeiro? É, isso mesmo. O marxismo. Você tem uma ideia de como a nossa família é atacada e a gente não está percebendo. A gente não está percebendo como a instituição está sendo atacada. Eu vou tomar liberdade de trazer algumas coisas aqui hoje. Marxismo. Não obstante os esforços e recursos utilizados por Lenin e Stalin para promover sua revolução marxista, esta não conseguiu dissolver a família, segundo a filósofa Kate Millett, em seu livro Política Sexual, de 1969. Ela diz que, pode continuar no outro versículo, diz ela, a União Soviética realizou um esforço consciente para eliminar o patriarcado e a reestruturar a sua instituição mais básica, a família. Depois da Revolução foram instituídas todas as leis possíveis para libertar os indivíduos das exigências da família: matrimônio livre e divórcio, contracepção e aborto a pedido. Pode continuar. Mais do que tudo, as mulheres e as crianças foram libertadas do poder econômico do marido. Debaixo do sistema coletivista, a família começou a se desintegrar, segundo as próprias linhas sob as quais havia sido construído. O marxismo tinha como proposta enfraquecer a família, fortalecer o Estado. Recentemente, uma líder da área de educação do Brasil falou o quê? Os filhos não pertencem à família, os filhos pertencem ao Estado. O que está por trás disso? Nós entendemos que a família é um projeto de Deus, que a família é um ambiente onde Deus preserva o amor, a consciência moral. Eles vêm com uma proposta de desintegração da família. Vamos continuar. Outro. Todas as providências legais foram tomadas para promover a igualdade política e econômica. Mas mesmo com tudo isso, a experiência soviética falhou e foi abandonada. Nos anos 30 e 40, a sociedade soviética voltou a assemelhar-se às sociedades patriarcais reformadas dos países ocidentais. Ou seja, ela diz que o comunismo falhou em desintegrar a família, que era o propósito, mas eles falharam. Eles queriam desintegrar a família, onde todo mundo seria igual. O sistema coletivista, ele ia abolir a família. Vamos continuar outro. Olha só essa fala da ONU em 2017. O escritório da ONU recomenda que os estados reconheçam legalmente. O marxismo não conseguiu destruir a família. Então, eles implementaram política para desconstruir o indivíduo, a identidade, que é a base da família. Ela disse: olha, o comunismo falhou. Então agora o neomarxismo, de uma escola, os neomarxistas reelaboraram a sua teoria. E aonde o marxismo inicial falhou, se reinventou agora a forma de aniquilar a família, desconstruir algumas identidades. E olha só, a ONU recomenda que estados reconheçam legalmente a identidade de gênero de pessoas trans em documentos oficiais,
por meio de processos administrativos simples e fundamentados na sua autoidentificação. Pode continuar. Outro passo importante é a adotação de leis e políticas antidiscriminação abrangentes. Aos meios de comunicação, o organismo internacional aconselha a inclusão das vozes de pessoas trans em programas e publicações. Também alerta para os riscos de propagação de estereótipos negativos ou prejudiciais sobre essa população. Outra orientação é referir-se aos indivíduos transgêneros usando seus termos, pronomes, gêneros e nomes de preferência. Esta última sugestão vale também para qualquer pessoa. A ONU se reuniu para celebrar o direito das mulheres, política para as mulheres. Eles tiraram a palavra mulher e a palavra feminina e colocaram gênero. Tiraram, pressionaram a ONU e saiu a palavra feminino e saiu a palavra mulher e colocaram gênero. E incentivam todos os veículos de comunicação e instituições financeiras a apoiarem as ações e a incluírem em suas propagandas, seus elencos, seus plantéis, suas produções, a colocar pessoas transgêneros e a evitar os estereótipos negativos dessas pessoas. E que essas pessoas deveriam ser reconhecidas não por quem elas são, mas por quem elas dizem que são. Eu sou mulher. Então tá bom, você vai ser mulher. Meu nome de batismo, minha identidade é Gilson, mas eu me sinto a Maria. Então vai ser Maria. Porque para desconstruir a figura. Eu não sei se tem mais um slide aí. ONU, setembro de 95, foi nessa ocasião que ele substituiu o termo feminino por gênero e que estabeleceram propostas e agendas para serem seguidas pelos governos de 250 países. Então essa exacerbação, se você então entrar na ONU, você vê, deve ter hoje 200 tipos de gênero, não é mais homem ou mulher. Tem gente que se sente planta, árvore. Isso é um ataque à família. Olha as universidades do Brasil, vocês estão vendo no Facebook. O ambiente dominado pelo neomarxismo. Os futuros profissionais do Brasil, a nova classe dominante do Brasil, os advogados, médicos, serão aquele tipo de gente desconstruído no ambiente universitário. Eles dominaram totalmente o ambiente acadêmico. E a gente vê aquelas atrocidades na sala de aula, porque não existe mais a família tradicional. Acabou. Homem e mulher acabou. E a única instituição que defende a família é a igreja. E a família e a igreja são instituições deixadas por Deus para a redenção da humanidade. Por isso a família é alvo de tanto ataque. Por isso, quando uma igreja faz o mês da família, ela está fazendo a vontade de Deus. Amém, amados? E eu quero rapidamente trazer uma mensagem, não é inédita. Essa mensagem foi uma mensagem que mexeu muito com o meu coração. Eu ouvi ela muitos anos atrás, foi pregada numa reunião da Donep em 1993, Rio de Janeiro. Tem um livro que saiu dessa mensagem, que é o drama de Davi e Absalão. É um desenrolar que está no livro de 2 Samuel, do capítulo 13 até o capítulo 18, e fala que a falta de conversão de corações pode trazer maldições terríveis, consequências terríveis. Uma palavra de oração. Pai querido, nós invocamos o Teu nome nessa manhã, te agradecemos pelo privilégio de aqui estarmos, Senhor, estamos juntos, e pedimos, Pai, que de alguma forma Teu Espírito Santo faça algo em nosso coração, que o Seu nome seja santificado neste lugar, e que a partir
de ouvirmos a Tua palavra, possamos reagir conforme a Tua vontade, porque a Tua palavra, a palavra que sai da Tua boca, cumpre o propósito ao qual ela foi destinada. Nós oramos em nome de Jesus. Digo amém. Amém. Malaquias 4,6 diz então que converterei o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A Bíblia é um livro muito interessante porque ela não esconde a fragilidade dos seus heróis. Nosso irmão também, o Charles, que fez aqui, falou de Davi, esse homem segundo o coração de Deus, um dos maiores heróis bíblicos. Jesus é o filho de Davi. Mas eu gosto da Bíblia, que a Bíblia não esconde a fragilidade, a vulnerabilidade, a fraqueza. Antes a Bíblia expõe. Por que ela expõe? Para nos ensinar, porque Paulo diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então logo a Bíblia traz a história e nos expõe a ela, e quando nós olhamos para ela como espada de dois gumes e permitimos que essa espada entre em nosso coração e divida nossa alma e espírito, então ela é eficaz na minha vida. Por isso Deus não tem problema nenhum em mostrar a fragilidade dos grandes heróis bíblicos e a fragilidade do rei Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, o homem capaz de escrever o Salmo 23, o Salmo 51, o homem capaz de vencer Golias, de expandir as fronteiras de Israel, de ser um grande general de conquista. Era um homem que tinha áreas de vulnerabilidade na sua vida complicadas, e essa área é revelada dentro da construção familiar de Davi. Davi era um general, Davi era um rei, era um homem de Deus extraordinário, mas quando você olhar para dentro da casa desse rei, você vai perceber a fragilidade desse homem, a fraqueza dele, e a fraqueza dele fica clara na sua relação com os seus filhos. São 5 capítulos aí que eu vou rapidamente resumir. Davi tinha um filho mais velho que era o candidato ao trono. O nome desse menino era Amnon. Era o primogênito, era aquele que herdaria o trono, seria o novo rei de Israel. O primogênito era tratado a pão de ló. Ele tinha certas regalias que os demais não tinham. Você nascer em segundo era complicado, e Amnon era o primeiro, era o herdeiro, o homem que iria suceder Davi na liderança da nação, o filho a quem Davi se devotava um pouco mais. Mas esse texto diz que Amnon se apaixonou por uma irmã, ou uma meia-irmã, porque Davi tinha várias esposas. Ele tinha 20 filhos com as esposas oficiais. Com as não oficiais, Davi deve ter tido 50 filhos. Bolsa Família ali. 50 filhos. Só com as esposas oficiais foram 20. Então tinha meio-irmãos, filho de Davi, uma mulher, uma outra. E esse Amnon, o irmão, se apaixonou por uma irmã que era muito bonita, diz a Bíblia. Uma moça muito formosa. Amnon se apaixonou pela sua irmã e ficou doente por causa da sua irmã. E ele compartilhou com um amigo dele que falou: rapaz, faça o seguinte, se finge de doente, teu pai vai vir te visitar. Quando teu pai vier te visitar, porque cada família tinha a sua casa, era a realeza de Israel, era a corte, era o sangue azul, era a elite. Cada esposa e família tinha a sua casa, o seu palácio, e lá estava Amnon. E o amigo falou: se finge doente, teu pai vai vir aqui te visitar. Quando teu pai vier te visitar,
Você fala: papai, poxa, eu estou tão doente, manda que Tamar venha fazer aqui uma comidinha para mim, a minha irmã Tamar. O rei pegou a menina, foi na casa, outra casa, e falou: olha, teu irmão está doente, vai lá e faça para ele uma comida. Seguiu o conselho do seu amigo. Depois aí você faz, quando ela vier aqui, você faz o que você quiser com ela. A moça chegou, fez comida. Amnon falou para todos os empregados: saiam todo mundo, eu quero ficar só com a minha irmã. Quando todos saem, a Bíblia diz que ele ataca a sua irmã. E ela fala para ele: não é assim que se faz em Israel. Até porque era crime passível de morte pela lei. Mas ali já tinha o carteiraço, né? Ele fazia parte da elite. Então, se não tivesse lava-jato em Israel, ele passou em brancas nuvens, a lei não alcançou Amnon, porque era filho do rei. A coisa já dá um jeitinho desde muito tempo. Ele ataca a sua irmã e ela pede por favor para não fazer isso, porque ia ser uma desgraça para a vida dela. Uma moça estuprada não conseguiria casar. Uma moça da realeza que não fosse virgem não conseguiria marido. E uma moça muito bonita. Certamente muitos rapazes queriam namorar com ela, filha do rei. Mas o irmão a ignora. O próprio irmão estupra a sua irmã. E a Bíblia diz que depois do estupro, ele olhou para ela com nojo e sentiu repulsa pela sua irmã. E mandou que ela fosse embora. Ela falou: não, é pior ainda. Você já fez a minha desgraça e agora vai mandar eu embora. Vai ficar tudo muito pior. Mas a Bíblia diz que ele manda expulsar e jogou ela na rua. E ela então começa a chorar, rasga suas vestes. Ela tem um irmão. O nome desse irmão é Absalão, filho de Davi, com a mesma mulher, irmã de Tamar. A encontra e fala: o que aconteceu? Ela fala: olha, Amnon me estuprou. O Absalão então pega a sua irmã, leva para a casa dele e fala: eu vou cuidar de você. Davi fica furioso, mas não faz nada. Um filho candidato ao trono que estupra sua irmã, e o rei, silêncio. Absalão fica 2 anos com a irmã na casa dele, cuidando dela, esperando o quê? Que o pai venha visitar a filha, que o pai venha conversar com a filha, e que o pai vá conversar com Amnon e vá repreender Amnon. E Davi, zero. A incapacidade de confrontar os filhos. A Bíblia diz que Absalão ficou com tanto ódio, porque Amnon era o herdeiro do trono. Como pode um rei de Israel com esse currículo? Ele começou a odiar o seu irmão. Chegou um dia para Davi e falou: pai, deixa eu levar o Amnon para uma caçada no campo. Davi olhou e falou: o cara estuprou a irmã dele, Absalão não é boa coisa, quer ir para o campo caçar com o irmão, o que vai rolar daí? Davi fala: não, filho, por que só o Amnon? Leva todos os seus irmãos para o campo. Ele então levou todos os filhos de Davi e chegou lá, fez uma armadilha e mandou os seus empregados matarem o seu irmão. Os empregados de Absalão mataram Amnon, porque estuprou a irmã de Absalão. E Absalão estava com ódio do seu irmão e com raiva do seu pai. E alguém chegou para Davi e falou: Davi, Absalão matou os teus filhos. Ele ficou desesperado. Mas depois alguém chegou e falou: não, ele matou só um. Matou só o Amnon. O resto está tudo vivo ainda. Parece que Davi aceitou bem essa notícia. Perdi todos os filhos, de repente não foram todos, morreu só um. Então não é tão ruim assim, morreu um filho. E ele então se omite também de atuar com Absalão. Absalão foge na casa de o avô dele, pai da sua mãe, num outro reino. Ele fica 3 anos lá. 3 anos lá.
E o rei não fala nada. E o Davi, depois de 3 anos, começou a sentir saudade de Absalão. O Joabe, que era um general que ajudava Davi, percebeu que o rei estava deprimido por causa do seu filho e falou: olha, rei, ele armou uma situação em que Absalão fosse tirado lá do exílio e voltado para Jerusalém, para a casa de Absalão mesmo. O rei Davi falou: pode trazer ele de volta então, que eu não vou fazer mal para Absalão. Absalão veio morar em Jerusalém. Dizem que mais ou menos 1 quilômetro, a casa de um e do outro. E Absalão fica na casa, esperando a hora que o rei vai chamar ele para conversar. Passa 2 anos. Morreu, matou Amnon, estuprou 2 anos, matou Amnon 3 anos, voltou para Jerusalém 2 anos. Davi não vai conversar com seu filho. Ele mora em Jerusalém, uma espécie de exílio na sua casa, uma prisão domiciliar. Chega uma hora que Absalão não aguenta. Ele fala: olha, manda o rei vir conversar comigo, me mate, toma atitude, mas que ele venha conversar comigo. Eu não quero mais ficar aqui sem ver a face do rei. Tem até uma música antiga, né? Do Ari Bento, eu acho. O que me importa é ver a face do rei. Ele fala: eu quero ver a face do rei. Manda o papai me receber, para me bater, para me xingar, para me matar, mas eu não aguento mais ficar nesse. Davi então manda que Absalão venha até o palácio, depois de todos esses anos, estupro e morte. Quando Absalão entra, o rei Davi pega o Absalão e dá um beijo em Absalão, como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Diz que Absalão sai dali, um ódio. Olha, que pai é esse? E a partir daquela hora ele começa um movimento de revolução em Israel. Ele diz: não tem rei, isso aqui não tem justiça, o rei não existe, o rei é injusto, o rei não tem pulso, o rei não tem autoridade. Se eu fosse rei em Israel seria diferente. E ele começa um movimento de revolução em Israel. Esse movimento desbanca Davi. Absalão assume o reinado, Davi foge. Quando Davi foge, ele deixa as suas 20 concubinas do palácio, suas esposas, foge. Absalão assume o poder e vai lutar contra o seu pai Davi. Mas antes disso, ele faz coisas terríveis. Ele chega para um conselheiro do rei, que era o vô de Betseba. Quem lembra a história de Davi e Betseba? O vô de Betseba é conselheiro. O Absalão chama o vô dele e fala: o que eu faço agora? Que eu sou o rei. Ele fala: um dia o teu pai fez uma sacanagem, um dia o teu pai fez uma safadeza com a minha neta e matou o marido dela, fez escondido, foi uma vergonha, acabou com a vida da minha filha, acabou com o nome da minha família. Agora faz o seguinte: vamos armar aqui uma tenda no terraço do palácio e você vai possuir todas as esposas do seu pai. Montaram uma tenda. Absalão possuiu todas as esposas do seu pai publicamente. Olha que vergonha. E depois ele investe contra Davi, os exércitos de Absalão contra os exércitos de Davi. Dizem que teve perto de 40.000 mortes nessa batalha. 40.000 pessoas morreram na batalha de Davi e Absalão. Mas o exército de Davi venceu o exército de Absalão. E quando foram para a guerra, Davi chamou o seu general Joabe e falou: olha, Joabe, quando estiver lutando, não faça mal a Absalão, preserve o jovem Absalão, não quero que matem Absalão. A Bíblia diz que Absalão tinha um cabelo igual o meu, assim, comprido.
O cabelo dele era algo extraordinário. Aliás, a Bíblia diz que Absalão era o rapaz mais bonito, mais formoso dos seus dias. Diz que era perfeito da cabeça aos pés. O cabelo dele ele cortava uma vez por ano. Quando cortava, dava 1,5 kg. A cabeleira. O cara passava, as moças suspiravam. E ele fugindo, entrou num bosque e ficou preso pelo pescoço, pela cabeça. Acho que desmaiou, ficou pendurado. Quando ele estava fugindo da batalha. E o Joabe, o general de Davi, vem e vê o filho de Davi pendurado. E o rei falou: não faça nada com ele. Mas ele foi lá e matou. Transpassou 3 vezes o coração de Absalão. E aí Davi está esperando a resposta da guerra. Alguém chega lá e fala: Davi, acabou a guerra. O que aconteceu? O Senhor venceu, Deus te deu a vitória contra os teus inimigos. Davi não queria saber de vitória, falou: e Absalão? Cadê o jovem Absalão? Davi, não te preocupe com os teus inimigos, eu já quero saber de Absalão. Aí alguém chegou e falou: está morto. Foi morto, foi assassinado na batalha. A Bíblia diz que Davi se tranca num quarto e começa a gritar: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Absalão, eu queria ter morrido no teu lugar, Absalão. Absalão, se eu pudesse trocar de lugar com você. Então, é uma história trágica. É uma história trágica. Você percebe nas áreas de Davi que ele tinha muitas dificuldades. Por que Davi tinha dificuldades? E lembra que a mensagem hoje é para falar sobre família, conversão de coração. Porque Davi não tinha tempo para os seus filhos. Davi era um rei, Davi era general, Davi era um estadista. Você já imaginou a agenda de Davi? Às vezes a minha agenda e a sua já é uma estupidez, não é verdade? E a gente não é rei de nada, não somos grandes empresários, não somos grandes estadistas, não temos tempo. Mas Davi não. Ele tinha embaixadores, ele tinha diplomacia, ele tinha exércitos, ele tinha territórios conquistados, ele tinha muitas preocupações. Os ministros, as secretarias, a política. A agenda de Davi era uma loucura. Então Davi não tinha tempo para os seus filhos. Essa é uma área de fraqueza. Pais que não priorizam relacionamentos familiares, pais que enchem a sua agenda de compromisso. A Bíblia diz que Absalão tinha tudo, era bonito, era rico, era inteligente, morava numa grande casa. A Bíblia dele era mais zero. Mas ele não tinha um pai. Davi se encontrava com seus filhos quando? Uma ocasião aqui e uma acolá. Não havia espaço de relacionamento. Essa é uma área complicada. Porque intimidade requer tempo, intimidade requer estar junto, intimidade requer conversão. E Davi certamente não tinha esse espaço. Muitos compromissos, muitos filhos. Muitos filhos. Outra coisa que você percebe, que Davi era um homem bom, mas ele não consegue confrontar os seus filhos. Como é que pode, irmão? Um filho está apaixonado pela irmã e o pai não sabe? Como é que pode um coração de um filho começar a nascer a homossexualidade, o vício em drogas, e o pai não sabe? Fica sabendo quando é tarde demais. Isso aconteceu com Davi. Para acontecer comigo é mole. Eu tenho 2 filhos, estão aqui olhando para mim. Davi não tinha tempo, não tinha espaço, não tinha ambiente. O coração do rei não era convertido ao coração dos seus filhos, porque muitos compromissos, muitas coisas, muitas outras prioridades.
Isso desintegra a família, desintegra o relacionamento. Maridos que não têm tempo para a esposa, esposa que não tem tempo para o marido, pais que não têm tempo para filhos, filhos que não buscam tempo com seus pais. São fatores que vêm desintegrando. Pais que não gastam tempo com seus filhos não percebem quando eles estão sofrendo, deprimidos, pensando em suicídio. Davi tinha filhos, o nome, sabe o que significa Absalão? Absalom, pai da paz. Quando o guri nasce, Davi pega ele e fala, esse aqui, ó. Olha o sonho de Davi para o seu filho, pai da paz. Esse guri vai ser o grande pacificador de Israel, vai ser o grande agregador da nação. Ele olhou para aquela criança e falou, é o Absalão, o pai da paz. Ele não cria uma criança dessa esperando que um dia essa criança vai fazer uma revolução, vai dividir o seu reino e vai possuir as suas esposas. Davi tinha muito boa intenção com o seu filho, mas ele não conseguia fazer essa intenção virar prática de vida. Nós temos muito bons desejos para nossos filhos, oramos por eles, desejamos, trabalhamos, enfiamos dinheiro na vida deles. Mas isso não é suficiente, porque os filhos de Davi tinham tudo, só não tinha um pai, só não tinha alguém para confrontar, para encorajar, para meter a mão na cabeça, para falar, filho, está errado, o que eu estou olhando em você? Você está com um desejo sexual estranho, de onde veio isso, filho? Vamos conversar. Absalão, você quer matar o seu irmão, você está com ódio? Filho, não é assim. O que está acontecendo com você? Mas o pai nem percebia. Quando vê, já foi. Quando vê, já foi. Isso é uma falha na vida de Davi, que está nas escrituras para o Gilson, para me olhar para minha mulher, para me olhar para o meu filho, para minha filha. Para o meu coração se converteu o coração da minha esposa, para o meu coração se converteu o coração do meu filho, ao coração da minha filha. Que adianta eu ganhar dinheiro? Que adianta eu ter casa boa, carro novo? Que adianta eu ter um status? Que adianta eu ter projeção social? O próprio pastor que pregou essa mensagem, a família dele foi devastada, caiu no seu próprio pecado. Para que eu não venha e fira a terra com maldição, é imprescindível que corações se convertam, para evitar que o inimigo coloque aí a sua colher, e uma bomba exploda no seio da família, e desintegre a família, e produza daí indivíduos doentes emocionalmente, egoístas, que não creem mais nada. São fraquezas na vida de Davi. Por que Davi tinha essas fraquezas? Talvez a causa mais possível foi a que o irmão pontuou hoje, quando ele falou, Charles, culpa. Davi teve um caso com uma mulher de um amigo dele, de Urias. A vida é complicada esse negócio de mulher. Vamos supor que você está na tua casa, lá o Davi vai te visitar, aí está na hora de vir para a igreja, o Davi fala assim, hoje eu não vou para a igreja, eu não estou com dor de cabeça. A tua mulher fala assim, então eu vou ficar aqui em casa também, não deixa. O bicho era complicado. Davi tinha culpa. Deus perdoou Davi. Ele fez o Salmo 51, que é o Salmo dos pecadores. É o nosso arroz com feijão. O coração se quebranta, né? Se justifica diante de Deus. Deus o justifica. Mas Davi não se livrou do sentimento de culpa, porque há uma diferença entre culpa e culpado. Todos nós somos. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Mas graças a Deus que nos deu Jesus Cristo, levou a nossa culpa. Mas às vezes o sentimento de culpa fica aí. O cara estuprou a irmã,
fez um ato sexual ilícito. Como é que Davi vai conversar com Aminon? Aminon fala: mas e você, pai? Você não dormiu com a mulher do outro? Com que autoridade você vem falar comigo, pai? Quando o irmão mata o outro, ele vai repreender, ele fala: mas e você? Não colocou Urias na frente de batalha? Você matou, você é assassino, matou Urias. Davi ficou sem. Provavelmente o sentimento de culpa travou a vida de Davi, e ele foi incapaz de fazer o que tinha que fazer no seio da família. E muitas vezes o sentimento de culpa nos trava, e a gente deixa de falar, deixa de confrontar, deixa de chamar atenção. Por quê? Porque lá dentro você fala: eu também não sou bom, eu também tenho falha, eu também não consigo, e impede você de ter uma ação plena na vida daquele que você deveria pontuar. Eu tenho que declarar: olha, eu fiz, eu fui, eu errei, eu roubei, eu menti, eu adulterei, eu trapaceei, eu fiz coisa errada, eu traí, mas eu tive um encontro com Jesus, eu fui purificado pelo sangue de Jesus, e a minha autoridade não vem da minha sabedoria, a minha autoridade vem da palavra de Deus, e eu estou aqui para te falar em nome de Jesus. Você para com isso, porque eu já fiz e destruí a minha vida, e você não vai destruir a sua. Eu errei, você não vai errar. Eu te amo, não vou permitir que você ande neste caminho. Mas Davi não teve essa força. Não teve essa força. O resultado foi a destruição na sua casa. A profecia que Natã entregou para ele se cumpriu. Quando ele foi confrontado no pecado de Betseba, Natã falou: olha, a espada jamais vai sair da tua casa. Isso é a consequência da maldição, não é a maldição em si, mas os desdobramentos, os efeitos que precisam ser arrancados daí. Tem que chegar para o teu filho e conversar: daí, filho, está tudo bem? Como é que está? Como é que foi? Como é que não foi? Como é que você estava? Como é que está o seu namoro? Está santo? Está pisando na bola? Como é que está isso? Como é que estão os hormônios? Como é que estão os demônios? É hormônio, é demônio, né? São dos dois. Então, como é que está esse negócio? Como é que está o coração? Está triste com o pai? Está triste com a mãe? Está triste com a igreja? Como é que está você? Como é que você está? Pais convertidos, seus filhos se interessam por seus filhos, não apenas dão dinheiro, roupa, status. Tem que ter tempo juntos, de vez em quando tem que parar, tem que conversar, tem que orar, para que eu não venha e a maldição se estabeleça sobre a terra, que haja maturidade, que haja cura, que haja transformação. Amém, igreja? Amém. Davi não conseguiu fazer isso, por falta de tempo, talvez por consciência culpada. Fato é que ele não fez, e está na Bíblia para falar que eu e você não podemos incorrer no mesmo erro, senão depois a gente pode ficar chorando: Absalom, Absalom, poxa, eu queria ter trocado lugar com você, Absalom. A Bíblia ensina a gente: se você até hoje tem falhado, toma posse do sangue de Jesus na sua vida. Toma posse do sangue de Jesus. Fala: filho, olha, o pai errou. Você tem motivos para apontar o dedo para ele, mas o pai ama você. O pai quer estar junto com você. O pai está aqui. Vamos orar, vamos conversar. O que pode livrar os nossos filhos da destruição são o coração dos pais convertidos aos seus filhos. O que pode evitar a esposa ser destruída, consumida com depressão, com tanta coisa ruim, é o coração do marido se converter, se importar com a sua esposa. Corações convertidos quebram maldições, impedem a ambiência da maldição.
a maldição da solidão, a maldição da traição, a maldição da pornografia, a maldição, tantas maldições. Quando há conversões intensas, todo espaço de maldição é diminuído. Os corações têm que ser convertidos. O Satanás não quer isso, por isso ele quer destruir a família e a igreja. Ele quer pessoas independentes, egoístas, hedonistas, individualistas, que não tem a qualidade da vida de Deus na sua vida. Então, pais têm que ter corações convertidos aos filhos. Esposa, coração convertido para o seu marido. Como é que está o seu marido? Você pergunta para ele como é que ele está? Você se preocupa com ele, como é que está a vida dele, os sonhos dele? Ou é só cobrança? É só dinheiro? Perguntou se ele está bem, se ele está legal, se ele está sonhando ainda, como é que ele está? Tem honrado o seu marido? Isso vai poder eliminar processos destrutivos na nossa família. E eu quero dizer uma coisa para todos nós aqui. O que vai também evitar que os filhos sejam destruídos é o coração dos filhos se converterem ao coração dos seus pais. E aqui todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Agora há pouco é pai e mãe, agora é para todo mundo. Ninguém aqui nasceu do nada, né? Tem um filho, tem alguém que gerou. O que vai evitar a desgraça no coração dos filhos, na vida dos filhos, é os filhos se converterem a seus pais. Às vezes os pais não têm capacidade, não sabem como fazer, não têm habilidade. O filho tem que abrir caminho. Pai, eu quero conversar contigo. Pai, eu preciso conversar com você. Pai, eu preciso orar com você. Eu estou com uma angústia. Eu estou com sentimentos sexuais aqui dentro que eu não estou compreendendo. Eu estou com dúvidas, Pai. Eu estou com insegurança, estou com depressão, estou com pensamento suicida. Pai, me ajuda, como é que eu lido com isso? É uma responsabilidade dos filhos procurarem os seus pais também. Porque a Bíblia diz que converterá o coração dos filhos aos seus pais, para que não haja maldição na terra. Filhos, todos nós temos responsabilidades de ir procurar os nossos pais. Pai está aí para proteger, para ensinar, para cuidar, para amar, para, se não tiver resposta, achar a resposta juntos. Às vezes alguém me liga e fala: pastor, estou com a situação, o que eu faço? Eu não sei, cara. Mas vamos orar, vamos ver a Bíblia, vamos procurar um psicólogo, vamos caminhar para que essa situação mude. Corações convertidos evitam maldições. Amém? Por isso a família é alvo de tanta destruição, porque vai fazer uma massa de gente sem valores, sem ética, sem moral, sem princípios, que é o que o Satanás está buscando. Vem para matar, para roubar e para destruir. Por isso os filmes, as músicas, a moda, a cultura se levanta contra a igreja. Mas nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós somos aqueles que falamos não. E o Senhor falou: olha, te darei as chaves. Amém? As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Mas agora aqui para concluir, gente, corações convertidos, simples. Os irmãos da igreja, corações convertidos, se importavam com o outro. Atos era assim, uma igreja que vivia, tinham tudo em comum, se importavam e oravam. E a Bíblia diz que dia a dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Corações convertidos. O drama de Davi, irmãos, é um drama que acontece todo dia na casa de todos nós. Deus pegou e deixou aqui e dedicou 5 capítulos para essa história, para que a gente pudesse aprender com aquilo que está errado. Para minha casa não vai ser assim. Eu vou dedicar 5 minutos a mais para o meu filho.
Quer saber por que ele está sonhando? O que ele está sentindo? Porque depois eu não quero, quando ele tomar uma atitude drástica, eu não quero ficar chorando. Agora é claro, irmãos, que nós não somos responsáveis pela atitude dos nossos filhos. Cada pessoa é responsável por suas atitudes. Nós temos responsabilidades com as nossas atitudes. As pessoas vão agir e reagir, cada um a seu tempo, a sua forma. Eu saí de casa novo, com 16 anos já estava viciado. Eu e meu pai nos odiávamos. Eu tentei matar meu pai pelo menos umas 3 vezes. Quando nós dois discutimos, era o inferno. A minha mãe chorava, portas eram batidas, chutes eram dados, palavras eram liberadas terríveis, mas eu não tinha Jesus. Um dia, lá com 26 para 27 anos, eu tive um encontro com Jesus. Meu pai era um homem ateu, cético, duro, raivoso, irado, bravo, truncado, não falava. Nunca, não me lembro de toda a minha vida meu pai ter dado um parabéns para você no meu aniversário, um feliz aniversário. Eu não tenho lembrança de um abraço do meu pai, não tenho. Eu busco, não acho. Eu abraço meu filho quase todo dia. Eu não tenho uma lembrança do meu pai falar parabéns pelo seu boletim. E eu cresci com ódio dele. E eu reproduzi quase todos os pecados do meu pai. Interessante. Reproduzi quase todos os pecados do meu pai, potencializados. Cheguei a ser até preso. Mas aí um dia eu tive um encontro com Jesus. Meu pai, que odiava crente, odiava a igreja, odiava qualquer tipo de fé, agora tinha um filho crente. Um dia eu fui viajar para a cidade do meu pai, que era longe. Viajei. Falei, mãe, eu quero ficar com o pai sozinho no quarto. Meu pai deitado numa cama, estava doente. Fechei a porta do quarto, tranquei, olhei para ele, ele olhou para mim. Falei, pai, eu quero te pedir perdão, porque eu sempre vi as coisas ruins na sua vida. E eu não vi que o senhor é um homem batalhador, que o senhor é um homem honesto, que o senhor fez até o que não podia fazer para me ter comida na minha mesa. O senhor foi um homem que mesmo doente ia trabalhar. Eu nunca percebi esses valores seus, que a sua resposta de amor para mim era essa. A única linguagem de amor que o senhor podia me dar era essa, e eu não discernia isso. E aí, pai, eu fiz tudo para te envergonhar, e eu te envergonhei, sujei o nome da família. Eu fiz tudo o que o senhor esperava que seu filho não fizesse. Mas, pai, eu tive um encontro com Jesus. E eu vim aqui dizer que eu te amo. Eu te amo e eu peço perdão, Senhor. Tudo que eu fiz que lhe envergonhou. Quando eu olhei, o bicho estava chorando. Um homem que eu nunca vi chorar. Batizei meu pai nas águas. Partiu para o Senhor. Orgulho que a conversão dos corações anulam as maldições. Anula. Isso é real, isso é a palavra de Deus para nós. Nós somos uma igreja aqui. A gente se converter aos nossos amigos. O Senhor vai usando esse negócio e vai espraiando essa graça. Amém, amados? Amém. Posso fazer uma oração? Amém. Eu convidar vocês a colocar em pé nessa hora. A mensagem é um livro. Tem um livro que chama O Drama de Davi e Absalão, que é muito mais completo, muito mais ordenado. Eu falei aqui meio desalinhavado assim, né? Para a gente ter uma noção. Mas quero convidar você a fechar os teus olhos. Converterá o coração dos pais aos seus filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A maldição do distanciamento, a maldição da indiferença, a maldição da falta de intimidade.
nós somos chamados para ser uma família, melhor serem dois do que um. E se um cair, o outro levanta. Se um esfriar, o outro aquece. Se um ganhar pouco, o outro ajuda. Um cordão de 3 dobras não se parte tão facilmente. Essa manhã, que você possa converter o seu coração para as pessoas dentro da sua casa, para a igreja, para a sua família. Que você não deixe nenhum sentimento de culpa. Que você priorize um pouco mais as relações familiares. Um divórcio não nasce do dia para a noite, é um processo. Um filho rebelde não é do dia para a noite, é um processo. Vamos reverter esse processo em nome de Jesus. Pai querido, nessa manhã com a tua igreja eu quero orar neste lugar, te agradecendo, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, que é viva, mas que não é só viva, Pai, ela também é eficaz. Ela gera em nós o que precisa ser gerado. Espírito Santo, santifica o nome de Jesus nas nossas vidas, nessa casa. Olha, Pai, relações familiares aqui, a começar pela minha, eu, a minha mulher, meus filhos, a começar pela minha casa, Pai, que haja corações verdadeiramente convertidos, para que a maldição fique bem longe da nossa vida, Senhor, bem longe, Pai, da nossa igreja, que essa igreja, Pai, seja uma bênção, Senhor, que muitos filhos possam vir para cá para encontrar o seu amor. Pai, se houver aqui pessoas que estão arrastando, Senhor, sentimento de culpa, eu quero repreender isso em nome de Jesus. A Bíblia diz, Pai, que se o nosso coração nos acusa, maior é Deus do que o nosso coração. Ninguém tentará levantar acusação contra o escolhido, Senhor. Que não haja, Pai, que haja, Senhor, liberdade de confrontação, de declaração, de amor. Que haja, Deus, força para ter um diálogo, Senhor. Pai, Davi venceu Golias, mas não conseguia vencer o medo de conversar com seus filhos. Tem pessoas aqui, Pai, que tem coragem de fazer negócios, de iniciar empreendimentos, mas às vezes não tem coragem, Pai, de sentar com os da sua casa. Em nome de Jesus, nós queremos ser conhecidos como homens de Deus, igreja de Deus. Nos ajuda neste processo, e toda obra do diabo caia por terra. Toda acusação, toda mentira, toda amargura, todo ressentimento seja expurgado quando houver conversões, ó Pai, para a glória do Teu nome nós oramos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia.